Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 10. A palavra do Senhor diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vamos orar? Pai, nós queremos, Senhor, te dar graças pela tua palavra, Senhor, e te pedir que nós possamos alcançar o espírito da palavra, Senhor, para que nenhuma distração, nada possa nos tirar, Senhor, a confiança da tua palavra, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor, porque sabemos que sem ti nada nós podemos fazer, Senhor. As nossas obras, o trabalhar da nossa mão, Senhor, nada te agrada, Senhor. Sabemos que tudo que te agrada, o Senhor encontra no teu Filho. Por isso te pedimos que o Senhor possa abrir a porta da palavra, Senhor, para que nós possamos compreender os tempos, Senhor, compreender aquilo que estamos passando, para que possamos ser abençoados, ser enriquecidos, escutando a tua voz, Senhor. Porque se o Senhor falar, o nosso coração não consegue, Senhor, se manter duro, Senhor. Porque que coração é tão duro que consegue, Senhor, consegue refutar a tua palavra? Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos estar totalmente compenetrados na tua palavra, Senhor, para que possamos entender realmente a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, eu queria considerar com vocês, juntamente com vocês, algumas repreensões que o Senhor fez às igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse. Nós sabemos que são os 7 estágios da igreja, olhando profeticamente. Podemos ver exatamente assim no livro de Apocalipse, porque entendemos que é um livro profético. Podemos ver que essas 7 igrejas realmente existiram, mas, como toda profecia, ela tem toda profecia ela se cumpre de uma maneira mais breve e depois também de uma maneira mais profética. Então nós sabemos que tudo que o Senhor Jesus falou sobre a igreja, essas 7 igrejas, na Ásia realmente aconteceram assim quando essas cidades realmente existiam. Mas nós não podemos ficar só nessa esfera histórica. Nós sabemos que o Senhor está falando algo espiritual. E nós precisamos então tirar dessas repreensões espirituais, para que nós possamos contemplar aquilo que o Senhor quer fazer no meio da sua igreja. Então não quero tocar em pontos muito teóricos ou pontos escatológicos, mas quero me conter um pouco nessas repreensões que o Senhor deu às igrejas da Ásia, amém? Então, de uma primeira leitura, nós vemos que João, ele se achou na ilha chamada Patmos, e de repente, ele se achou em espírito e ouviu uma palavra dizendo: escreve o que vês e manda às 7 igrejas da Ásia, amém? E no verso 20, o próprio Senhor explica que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E esse que passeava no meio desses candeeiros é o nosso próprio Senhor Jesus.
Vimos então, irmãos, a misericórdia e a graça do Senhor Jesus nos avisando de uma maneira profética tudo o que haveria de acontecer, não somente com as igrejas da Ásia, mas com toda a história da igreja, em toda a história do mundo. Então nós vemos que num breve relato do Senhor Jesus, ele deu explicações, e não somente explicações, mas exortações de tudo aquilo que a igreja haveria de passar. Quando nós vemos a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, que quer dizer o desejado, nós vemos que a igreja realmente, ela tinha aquele primeiro amor, ela tinha aquela vontade, ela tinha aquela garra alcançada pelos apóstolos, e no primeiro século da igreja, nós vimos quão o Senhor fez milagres, sinais e prodígios no meio do povo, através dessa era da igreja, que é a era de Éfeso. Depois nós alcançamos a era da igreja de Esmirna, que quer dizer eis o sofrimento, ou sofrimento. Então nós entramos na era, dos mártires, na era de quando os irmãos eram decapitados por amor a Cristo, e quanto mais César perseguia os irmãos, mais os irmãos se uniam com Cristo. Cada irmão que caía por terra, nascia mais 10 a 15 irmãos. Então nós vemos o testemunho da garra e da misericórdia do Senhor nessa era da igreja. Depois nós entramos na era de Pérgamo, que é quando Roma decidiu tornar o cristianismo a sua religião estatal. Então César notou que ele não conseguia vencer a igreja. Então ele decidiu unir a igreja com o mundo. Por isso que Pérgamo quer dizer eis o casamento do mundo e da igreja. Quando Satanás, então, há muito tempo atrás, decidiu atacar a igreja, não com flagelos agora, mas sim unindo o mundo com a igreja, trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Então esse é o ataque que nós vemos na era de Pérgamo. Depois nós temos a igreja de Tiatira, que quer dizer sacrifício perfumado, e ali nós temos a grande prostituta, que nós cremos que é a era que nasceu e começou a igreja católica apostólica romana. E depois nós temos Sardes, que cremos que é o protestantismo. E depois então nós temos Filadélfia, que cremos que foi uma etapa lá de 1828, em que os irmãos deram um grande testemunho da vida da igreja, e essa vida da igreja foi renovada, e hoje nós estamos aqui através do testemunho dessa renovação da vida desses irmãos. E depois nós temos a igreja de Laodiceia, que quer dizer a opinião dos leigos, ou o governo dos leigos, que nós temos e vemos que é uma distância tão grande do Senhor, que o próprio Senhor diz que eis estou à porta e bato, que já não está mais dentro dessa igreja. Então você vê a degradação pouco a pouco da igreja. Mas veja, irmão, o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor nos salvou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos trouxe para um império de bênçãos, para o império do seu governo. E Ele mesmo, fazendo isso, já nos adiantou de antemão que tudo isso que está acontecendo com a igreja, Ele já sabia. Então não pense você e eu que as coisas saíram do controle do Senhor. Realmente, as coisas não saíram do controle do Senhor. Todas as coisas estão no seu controle. Por isso que quando nós vemos governo saindo e governo entrando, nós precisamos crer que o Senhor Jesus está no trono e Ele governa do mais alto e sublime trono, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então veja, às vezes o melhor que Deus tem para nós não é aquilo que nós estamos esperando ou aquilo que nós desejamos. Às vezes somos surpreendidos pelo Senhor por coisas que não queremos. Mas nós temos que em tudo dar graça, porque precisamos aprender que nós estamos passando exatamente pela vontade do Senhor para as nossas vidas. Por isso o crente, ele precisa ser um irmão muito alegre, muito feliz. O crente, ele precisa ser um irmão espiritual, e o irmão espiritual não importa as circunstâncias. O irmão espiritual
ele está conectado não com as circunstâncias, mas com o trono da graça. Porque um irmão espiritual, na sua mente e seu espírito, ele está sentado nas regiões celestiais com Cristo. Eu me lembro do testemunho de um irmão que ele via num ônibus muito lotado, sentado lendo um livro. E ele lia aquele livro e aquele ônibus balançava e aquele pessoal falava e aquilo mexia com ele e aquele livro quebrantou tanto ele. E ele conseguiu entender que não importa a circunstância, não importa o lugar, não importa o ambiente, quando nós estamos conectados com o trono da graça, o Senhor fala aos nossos corações e nós somos por Ele abençoados. Não é verdade? Hoje é fácil você chorar se nós colocarmos uma musiquinha de fundo e fazermos um apelo muito emocionante, você vai chorar. Como dizia o irmão Delcio, quero ver você chorar no seco. Desliga a música e chora. Amém? Então nós entendemos, irmãos, que o Senhor Jesus, agora ele está no meio desses 7 candeeiros. E o que são os candeeiros? Segundo ele mesmo, esses candeeiros são as igrejas. E olha algumas coisas que ele está se demonstrando para João, para que João possa entender a maneira que ele trata com essas igrejas. Primeiro nós vemos que os seus cabelos são brancos como a neve, um sinal de autoridade, de ancião. Amém? Depois nós vimos que os seus olhos são como chamas de fogo. Irmãos, quando o Senhor está passeando entre as igrejas, nada foge do seu olhar. O seu olhar são como chamas de fogo. E daí nós lembramos que lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13, Paulo diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o fogo aprovará. Então, quando o Senhor está passeando entre as igrejas, os seus olhos são como chamas de fogo. Veja, irmão, quando o Senhor veio para salvar aquilo que se havia perdido, o seu olhar era um olhar de misericórdia. Veja, ele mesmo disse: eu não vim para julgar, mas vim para salvar. Mas agora os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Nada foge do seu olhar. Veja, um segundo aspecto do Senhor: da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. E daí nós lembramos de Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz: porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos dos corações. Então é assim que o Senhor passeia no meio da igreja. Veja, ele passeia com autoridade, ele passeia com os olhos de fogo, mas também da sua boca sai a palavra que é propícia a nós, para mudar os nossos caminhos, mudar os nossos conceitos, nos trazer um temor espiritual e até mesmo um tremor, para que nós possamos corrigir aquilo que nós temos errado diante do Senhor. Veja, o seu rosto brilhava como o sol na sua maior força. O Senhor está no nosso meio, irmão, brilhando como a luz mais forte do sol. E eu lembro-me que lá em Efésios capítulo 5, verso 13, Paulo diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, ou esclarecerá. Então você vê 7 candeeiros, e o Senhor passeando entre esses 7 candeeiros, e ele passeia com autoridade, ele passeia com os olhos como chamas de fogo, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, que ela é apta para discernir o nosso pensamento, o nosso coração, dividir o que é espiritual do que é almático. Ela pode nos ensinar,
Ela é proveitosa porque sabemos que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino. Ela pode mudar as nossas vidas. Então nós temos que confiar no Senhor, porque se Ele está passeando por essas eras da igreja, Ele está querendo modificar a igreja. E é por isso que nós vamos ver tanto aqui hoje, que o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é muito importante, porque o Senhor está aqui tentando nos salvar desses erros, e às vezes são erros tão grotescos, que nós falamos tantas vezes, e nós não conseguimos escapar desses erros, porque a nossa mente muitas vezes está entenebrecida. Satanás tem entenebrecido os olhos do nosso pensamento, e obscurecido as nossas visões, e nós não conseguimos enxergar esse sol da justiça. Nós talvez estamos enxergando um Jesus, um amigo, e ele é amigo, mas agora ele passeia com autoridade e com olhos como de fogo, da sua boca sai uma espada mais penetrante do que qualquer lâmina que você possa pensar, e também ele brilha como o sol do meio-dia na sua maior força. Ele está querendo te esclarecer, ele está querendo te guiar, ele está querendo te mostrar como que você deve agir. Por isso, não ignore as exortações de Deus, porque aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, a palavra diz, será destruído. É isso que a palavra diz. Então nós temos que ter um santo temor no meio da casa de Deus, porque apesar dele ser um pai amoroso, um pai misericordioso, apesar do Senhor Jesus ter pago todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, nós precisamos aprender como andar na casa de Deus, porque ela é coluna e baluarte da verdade. Então veja, nós temos essa visão escatológica, mas nós temos repreensões que nós precisamos prestar atenção, porque se nós vermos todas as repreensões que o Senhor dá às 7 igrejas, às 5 igrejas, porque 2 não têm repreensão, são todas repreensões que se encaixam exatamente no tempo que nós passamos. E nós queremos repartir essas repreensões com os irmãos e estar nos aprofundando nisso, porque nós sabemos que realmente nós precisamos despertar e ser iluminados por Cristo. Porque muitas vezes nós podemos estar usando ou andando na igreja como se o Evangelho fosse uma filosofia de vida. E o Evangelho não é uma filosofia de vida. O Evangelho é a verdade de Deus que pode libertar eu e você dos nossos caminhos maus. E nós precisamos considerar que o Senhor anda com autoridade no nosso meio. O Senhor anda com olhos como chama de fogo. Às vezes nós não consideramos assim. Nós pensamos que aqueles nossos pecados mais ocultos estão escondidos diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que diante do fogo a nossa obra vai ser julgada, irmão. Diante do olhar do Senhor nós estamos nus. E o Senhor não quer que nós atuamos como fariseus, como atores, que aqui na reunião nós viemos bonito, elegantes, damos glória, aleluia, participamos, até oramos, fazemos orações bonitas, porque os fariseus eram aqueles que oravam mais bonito do que todos. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer realidade. O Senhor quer um coração aquebrantado, porque um coração aquebrantado o Senhor não despreza. Sabe, irmãos, muitas vezes nós podemos errar, e erramos muito, mas se nós não tivermos um coração aquebrantado diante do Senhor, nós estamos indo de mal a pior, e nós vamos ver essas repreensões hoje. Mas lembre-se de Davi. Olha o erro que Davi cometeu, um erro tão grotesco, mas quando ele escreve o Salmo 51, ele se arrepende de uma certa forma, e ele tinha um coração aquebrantado diante de Deus, e o Senhor perdoa os seus pecados. E ele mesmo escreve, inspirado por Deus, um coração aquebrantado, o Senhor não despreza. E quando nós temos um coração aquebrantado, o Senhor reacende, Ele nos ilumina, aquela alegria da salvação
que muitas vezes nós vamos perdendo por causa do engano do pecado. Amém? Então, vamos considerar as exortações do Senhor Jesus. A primeira exortação vem à igreja de Éfeso, que realmente quer dizer o desejado. Aquilo que o Senhor realmente desejava para a igreja. Aquela vida do livro de Atos que a igreja tinha. Os irmãos não pensavam privadamente, mas pensavam em comunhão. O amor era tão fraternal que eles eram conhecidos como os irmãos que amavam. Milagres, sinais e prodígios. Os irmãos davam a vida pela palavra de Deus. Eles tinham o Espírito Santo como guia. Várias vezes você vai ver no livro de Atos, quando a palavra diz, pareceu-me bem a nós e ao Espírito. Eles consultavam o Espírito Santo. Eles não andavam segundo a concupiscência dos seus próprios pensamentos, mas eles consultavam os irmãos, consultavam a palavra, consultavam o Espírito Santo para se mover. Hoje nós nos movemos de qualquer maneira, irmãos, e nem perguntamos se o Espírito Santo está conosco nisso ou naquilo. Mas na igreja de Éfeso não, irmãos. Eles eram o desejado. Então nós vemos que, mesmo eles tendo toda essa vida, o Senhor fala para eles em Apocalipse capítulo 2, verso 4. Vamos abrir lá, irmãos. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. E se não venho contra ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Como precisamos considerar essa exortação? Ela é uma exortação tão preciosa, irmãos. Precisamos nos perguntar hoje, irmão, aonde nós caímos? Quando que nós abandonamos o primeiro amor? Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Veja o que o Espírito diz à igreja, porque a palavra vai se repetir aqui várias vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, que é uma carta à igreja de Éfeso. Mas quando o Senhor Jesus vai falar essa frase, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vemos que realmente nós temos esse processo histórico, porque hoje nós estamos na frente do tempo, olhando para trás o que João escreveu. Hoje nós vemos que realmente isso aqui é como se fosse um mapa de todas as coisas que a igreja passou, as eras da igreja. Mas João, quando está escrevendo, ele está olhando para frente. Amém? Nós vemos que realmente os irmãos daquela igreja abandonaram o primeiro amor. Mas nós vemos que isso é um problema tão decorrente, que a igreja continua dia após dia, ano após ano, década após década, abandonando o primeiro amor. E olha o que o Espírito diz à igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. O que eu fiz que me fez esfriar desse jeito? Nós precisamos lembrar, irmãos, é o Espírito que nos fala. O Espírito diz à igreja. E o Senhor chama a atenção, quem tem ouvidos. Você tem ouvido, irmão? Eu podia perguntar para vocês, toca no seu ouvido aí para ver se ele está. Porque Paulo, no capítulo 4 de Timóteo, ele diz que com coceira nos ouvidos não darão mais valor à sã doutrina. E nós chegamos nessa época, que quando a palavra do Senhor Jesus é pregada, nós estamos pensando num carrinho, ou no meu trabalho amanhã. Será que eu esqueci o portão aberto? Será que vai acontecer isso?
Será que eu vou conseguir fazer aquilo essa semana? Será que eu vou fechar esse negócio? Será que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos? Será que eu vou fazer? Isso são coceiras nos ouvidos, irmão. E quando nós estamos pregando a palavra, eu garanto para mim e para você que muitas vezes nós temos coceira nos ouvidos e não conseguimos escutar o que o Espírito diz às igrejas. Satanás coloca seus dardos inflamados. E às vezes nós pensamos, o irmão está dando uma indireta para mim. Mas se você está sentado diante da palavra de Deus, nunca considere uma indireta. Considere sempre uma direta. É direto, irmão, nunca indireta. Sempre é direto, primeiro para o irmão que fala, depois para nós. Nunca é uma indireta. Sempre é direta. Porque nós estamos diante da palavra de Deus. E nós lembramos que o próprio Senhor Jesus, ele passeia entre as igrejas, como ele está aqui hoje no nosso meio, e da sua boca o que sai? Uma espada mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, se ela cortar você em algum lado, não se assuste. Não é o irmão que está dando direta. É a espada do Senhor que é viva e eficaz e continua edificando a sua igreja. Porque nós precisamos ser iluminados. Precisamos lembrar realmente onde caímos, para que assim possamos nos arrepender e voltar às primeiras obras. O que aconteceu? Será que foi algum irmão que te decepcionou? Se algum irmão te decepcionou e isso te fez esfriar de certa maneira na vida da igreja, é porque você não está olhando para o sol da justiça, que está brilhando muito próximo de você. Você está olhando para a carnalidade humana. Por isso que nós precisamos, olhando para Cristo, ser iluminados. Não vamos olhar para os defeitos dos irmãos, vamos olhar para Cristo, para que possamos crescer com Ele, para que possamos nos arrepender, para que possamos realmente lembrar o que me fez afastar desse primeiro amor. E veja o que o Senhor continua falando: arrepende-te e volta às primeiras obras, senão eu venho e removo do teu meio o candeeiro, caso não te arrependas. Ó, irmão, imagina você vivendo uma vida sem o governo do Espírito Santo. Imagina uma igreja, irmão, que tem tudo, uma localidade que tem irmãos, tem pessoas que têm sabedoria humana para pregar a palavra, que tem tudo, mas não tem o candeeiro mais, não tem a presença mais, irmão. Não tem aquebrantamento, porque é o Espírito Santo que nos comove, que nos constrange, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem tudo, mas não tem nada. Você já entrou num lugar que tem tudo, mas não tem nada? Quando você entra assim, parece que entrou no Polo Norte. E não digo isso porque somos pentecostais, que gostamos de gritaria, de coisas. Não, irmão. Eu digo da presença do Senhor, do peso da palavra de Deus. Porque eu tenho entrado em lugares, irmãos, que é igual quando eu entro num shopping. Amém? Eu tenho entrado em lugares que é a mesma coisa quando tu entra num cinema. Então ali você tem um bom entretenimento. Ou talvez quando você entra num circo, então você tem um bom palhaço. E você sai dali, ai que bom, sai dali mais leve. É a mesma coisa aquela pessoa que gosta de cerveja. Quando está aquele calor, ele toma um copo de cerveja e também fica mais leve. É a mesma leveza, irmão. Nada vai diferir disso. Então nós corremos o risco de perder o governo, a presença, se nós não nos arrependermos. Oh, irmãos, e você não imagina a tristeza que é de um irmão e uma irmã que perde a presença. Sabe? Sabe, Felipe, daí tu precisa pregar só na tua mente, naquilo que você já sabe, na tua experiência. Porque depois de muitos anos pregando, você pega uma experiência, você sabe falar. Então agora, pastores, irmãos,
Agora pregam somente em cima de experiências. Por isso que muitas vezes você vai num culto, a pessoa não está pregando mais a palavra, ela está pregando experiência. Porque eu fiz isso e aconteceu aquilo. Porque eu fui lá, orei e aconteceu isso. Eu fui lá e expulsei um demônio. Porque eu fui lá e fiz isso. E quando nós perdemos a presença, quando nós não nos arrependemos, quando o Senhor move do nosso meio o candeeiro, só o que nos resta é experiência. É como se você quisesse novamente aquela experiência, aquele aquecimento do Espírito dentro de você, mas você não tem mais. Isso é muito triste. Certa vez eu estava escutando um pregador do passado, que conheci muito tempo atrás, mais de 30 anos atrás, e eu vi aquele irmão pregar, e me deu uma tristeza tão grande, porque era como se ele estivesse jogando cubos de gelo nas pessoas. Mas lá atrás, quando aquela pessoa abria a boca, não existia um irmão que não caía por terra, não chorava, não caía de joelhos, porque ele era cheio do Espírito Santo. Mas agora, infelizmente, talvez o Senhor removeu do meio dele o candeeiro. Talvez agora ele pregue então só com experiências. E nós precisamos cuidar, porque nós precisamos prestar atenção, irmãos. Porque no verso 7 do capítulo 2, o Senhor vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Veja o cuidado e o amor do Senhor. Ele está no nosso meio agora, se movendo com autoridade, com os olhos como de fogo, identificando o problema. Da sua boca sai o remédio que pode nos curar. Se nós estamos sem saída, Ele é o sol da justiça. Ele vai brilhar mais forte para você entender o caminho. Ele está querendo te curar. Ele é aquele scanner, o olho dele é aquele scanner que consegue te escanear de baixo a cima. E é engraçado que quando nós estamos lidando com o nosso corpo, às vezes nós queremos ir num médico e pedir: eu quero que você me escaneie de baixo a cima, porque eu quero conhecer o meu problema. Mas o Senhor nos escaneia diariamente, e Ele nos mostra os nossos problemas, mas nós não queremos tomar o remédio que Ele nos dá, que é a sua palavra. Cuidado, irmãos, nós corremos o risco de perder a presença do Espírito Santo, do governo do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso ele diz: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Olha o que ele diz: volta. Sabe, irmão, o Espírito Santo nos pede: volta. Volta, porque é assim que eu quero você. Porque Éfeso quer dizer o desejado. É assim que eu quero que você haja. É assim que eu quero que você ande. É assim que eu quero que você trabalhe. É assim que eu quero que você me ajude. Esse é o governo do Espírito Santo. Amém? Arrepende-te e volta. A segunda exortação, irmãos, está lá em Apocalipse capítulo 2, verso 14. Porque depois da igreja de Éfeso, nós temos a igreja de Esmirna, que é a era dos mártires. E a essa igreja nós não temos exortação. Essa era foi uma era brilhante do Evangelho. Uma era que nós precisamos estudar. Você tem muitos escritos dessa era. E você que gosta da história da igreja, aconselho você a comprar livros que falem sobre esses irmãos que deram a sua vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui, com alegria. Como a igreja cresceu nessa era. Não existia nada que poderia parar a igreja. A igreja era realmente segundo o coração de Deus. Mas em Apocalipse, capítulo 2, verso 14, nós temos a igreja de Pérgamo. Depois da era dos mártires, nós temos
a era em que a igreja se coligou com o mundo. Constantino, ele teve um sonho com uma cruz, e no sonho dizia: apoie essa cruz que você vai ser vencedor. Daí então ele teve a excelente ideia de que Roma precisaria trazer o cristianismo como a sua religião estatal. Então o diabo, ele mudou a estratégia da igreja. Antes ele atacava ferozmente os irmãos. Agora ele implantou o mundo dentro da igreja. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 2, verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam, e veja bem essa palavra, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim, ou da mesma maneira, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então nós temos duas grandes heresias aqui. E o Senhor mesmo diz que contra essas heresias, quando ele está falando para nós, ele diz: arrepende-te. Mas ele diz: contra eles, eu pelejarei com a espada da minha boca. Contra essas heresias, o que nós temos? A palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, a verdade. Então nós temos duas doutrinas muito interessantes aqui para falar para os irmãos. Balaão, o que Balaão fazia? Balaão comercializava os seus dons. Foi o primeiro homem que começou a ganhar dinheiro com a fé. Se alguém te perguntar um dia, você vai poder dizer assim: eu sei quem foi o primeiro, foi Balaão. Hoje nós temos muitos homens que estão ficando ricos e milionários com a fé, mas essa doutrina vem lá de trás. E o Senhor já nos avisava de antemão que eles têm e sustentam a doutrina de Balaão. Amém? Sustentam a doutrina de Balaão. Infelizmente, irmãos, hoje se tornou comum em nossos dias homens armarem ciladas para os irmãos caírem em doutrinas estranhas. Uma delas, a doutrina da prosperidade. Isso começou lá com Balaão. Veja, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele identifica, é o scanner que identifica todos os problemas da igreja. E o Senhor continua identificando que aqui então, a igreja, porque é carta à igreja, irmão. A igreja está sustentando, porque é o que a palavra diz, sustentam a doutrina de Balaão. E Balaão comercializava os dons. Assim como a doutrina da prosperidade vai prender você na sua prosperidade. E você pensa então que o evangelho é essa moeda de troca. Mas realmente não é. O evangelho é Deus fazendo tudo e você se colocando na obra dele. O evangelho não é uma moeda de troca, irmão. Porque a palavra diz que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2, verso 8. E se você precisasse dar 1 centavo por isso, já não é mais de graça, já foi comprado. E a palavra diz que é pela graça. Não vem de nós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas os que sustentam essa doutrina de Balaão, e não pense que isso está longe de nós, irmãos. Isso pode estar incrustado na nossa mente. Porque muitas vezes eu pego irmãos tentando barganhar dessa maneira com Deus. Sabe, irmãos, nós estamos acostumados a nos aproximar de Deus só quando nós estamos com problemas. Não é verdade? Isso é a doutrina de Balaão.
Quando está tudo certo com a nossa vida, nós nos distanciamos de Deus. Porque nós só se aproximamos de Deus por causa de interesses. E é isso a doutrina de Balaão. E é isso que o diabo tem incrustado na mente dos irmãos. E infelizmente, nós temos que escutar essa exortação e entender que ela é propícia para os nossos dias atuais. Hoje, realmente, nós temos mestres segundo as suas próprias concupiscências. Você tem mestres que te ensinam a se aprofundar, como um livro muito tempo atrás, escrito por uma pessoa, que não sei nem se posso chamar de irmão, mas muito conhecido, que era o livro O Dom de Adquirir Riquezas. E hoje você vê esse homem que começou bem o Evangelho, hoje negando até que Jesus é Deus, dizendo que Jesus é um anjo, dizendo que a metade da Bíblia hoje não é mais, foi coisa inventada pelo homem. Por isso que Salomão diz que mais vale, melhor é o fim das coisas do que o começo. Sabe por quê, irmãos? Porque você começa bem no primeiro amor, mas você não escuta o Espírito Santo quando o Espírito Santo está falando para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala às igrejas. E daí você vai se distanciando da fé, vai se distanciando da fé, vai deixando o primeiro amor, vai deixando a doutrina de Balaão entrar, vai deixando outras coisas que nós vamos falando entrar. Chega num ponto que o Senhor está dizendo que Ele está a ponto de vomitar da boca. O Senhor está dizendo que Ele, com os olhos de fogo, com seus cabelos demonstrando autoridade, com a sua boca saindo essa espada de 2 gumes, com os seus pés como um latão reluzente, o Senhor está dizendo que Ele, vendo isso no meio do seu povo, Ele tem náusea. E você já sentiu náusea? Que sentimento ruim. Como nós precisamos escutar o que o Espírito diz às igrejas. E a obra de Balaão é exatamente essa, irmão. Se nós pudéssemos, numa frase, falar o que é a obra de Balaão é unir o mundo com a igreja. Exatamente o casamento que nós vemos aqui. Quando a igreja se prostituiu com o mundo. Quando os irmãos que se convertiam ganhavam algumas moedas de prata. Quando o clero começou a ser erguido, começaram a separar o povo de Deus dos espirituais, dos leigos. E daí, quando isso tudo começou a acontecer, irmãos, nós temos também a doutrina dos nicolaítas. Porque o Espírito vai dizer assim, no verso 15: outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Essa doutrina é uma doutrina terrível, irmãos. Nicolaus, os dominadores do povo. E veja como é importante pregar a palavra. Será que eu e você estamos sustentando a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas? Onde você está investindo o seu tempo? Certa vez eu conversava com um irmão. E ele me perguntou: olha, irmão, eu estou procurando um lugar onde eu vou dar o meu dízimo. Falei: irmão, considera bem. Porque o irmão pode estar apoiando coisas em que o Espírito Santo não está. Ou seja, o irmão pode estar investindo o teu dinheiro na obra do diabo. Porque muitos irmãos sustentam a doutrina de Balaão e sustentam as obras dos nicolaítas. E sustentam quer dizer levar, mas também quer dizer levar nos ombros, doando aquilo que tem,
sustentando realmente financeiramente. E veja, irmãos, esse segundo ponto, as obras dos nicolaítas, nós vemos como o povo de Deus tem sido dominado. E começou a ser dominado aqui então, quando a igreja se casou com o mundo. Então precisaram separar os leigos, que era o populacho, o povo, daqueles que eram instruídos, letrados, aqueles que conheciam mais a palavra de Deus. Então eles criaram o primeiro clero, a primeira organização. Nós precisamos organizar isso, porque isso tem muita vida, isso tem muito fluxo, mas os irmãos andam sem organização, e nós queremos organizar isso. Nós não queremos, como se eles dissessem, confiar no Espírito, nós queremos organizar, porque as coisas são organizadas. Então daí foi criando-se o clero, que nós podemos dizer o clero católico, mas também disfarçado como sistema pastoral, que é a mesma coisa, irmãos. Amém? E nós precisamos ter ouvidos, porque no verso 17 o Espírito vai falar de novo para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós precisamos ter exemplos. Nos nossos tempos, nós temos algumas doutrinas dos nicolaítas disfarçadas de doutrinas santas. Nós temos um discipulado exacerbado, em que as pessoas ficam totalmente subjugadas de outras pessoas. E não estou dizendo aqui que o discipulado a Cristo é algo errado. Pelo contrário, nós temos o certo, que é um irmão ajudar você a ser discípulo de Cristo, a se aproximar de Cristo. Você precisa de ajuda para isso. Mas um discipulado em que você começa a ser sobrecarregado de cargas que o Senhor nunca mandou você levar, e que realmente, aos olhos dos homens, dá muito certo, Patrick, que às vezes você entra num lugar que tem 5.000 irmãos, podemos dizer 5.000 pessoas. Certa vez o irmão Délcio pregava numa localidade que tinha muitas pessoas, bem mais de 5.000, muito conhecida. E ele propôs no coração ajudar aquele pastor, porque era um amigo dele. E ele nas terças-feiras fazia um estudo da palavra, para que de alguma forma ele tentasse trazer a palavra de Deus mesmo, real para aqueles irmãos. E ele dava esse estudo na terça-feira. Na quarta-feira, ele entrou num assunto muito interessante e o pastor pediu para ele: ó, irmãos, eu quero que tu venha aqui na quarta, irmão Delcio. E ele disse: não, infelizmente eu não posso, porque eu tenho outro compromisso na casa de um irmão. E esse pastor ficou irado: não, você vai deixar de falar para 7.000 pessoas para falar na casa de um irmão? E ele falou: exatamente isso, irmão. Realmente é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar e vou falar na casa de um irmão. Então esse pastor, na outra semana, chamou ele e disse: ó, eu vou dar um apartamento para você, você vai morar aqui, você vai ter tanto de salário. Sabe, irmão? É isso que eu estou falando. Nós querendo organizar as coisas que são orgânicas. Então esse pastor já queria governar o irmão. E nós, irmãos, nunca se esqueça disso, nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus. Quando você vê algum irmão tentando governar você, pula fora, irmão, porque isso é o espírito do diabo. Isso é a doutrina dos nicolaítas, e nós não podemos sustentar essas doutrinas. Pelo contrário, a sujeição é em amor. Você considera, você vê a vida de Deus naquela pessoa, então o que aquela pessoa fala para você tem peso. Isso é uma sujeição em amor. Mas algo imposto sobre nós, isso é a doutrina dos nicolaítas. E quando o irmão Délcio chegou,
Esse pastor falou, você vai ser assim, vai ser remunerado, vai ter tantos. Eu vejo que você passa alguma privação, você vai ter um apartamento, vai ter máquina para você, vai ter isso. O irmão era tradutor, né? Vou comprar uma máquina nova para você e tal, e falou. E deu muitas coisas para o irmão. E o irmão Delcio olhou para ele e disse, infelizmente eu não posso, pastor. E olhou nos olhos dele, você sabe que eu não posso. E o irmão Delcio falou assim, porque se eu pregar a verdade, quantos vão ficar aqui? Você está disposto, de uma igreja de milhares de pessoas, ficar com 50, 20, ou 10, ou 3 irmãos? Você está disposto, irmão? Porque a verdade, ela espanta, irmão, aquilo que não é realidade. Você quer ver encher um lugar de pessoas, é você pregar prosperidade, pregar experiência própria, fazer um grande louvor, isso enche, irmão, o povo quer isso, porque o povo não quer a verdade. Você se lembra quando o Senhor Jesus estava dando discurso, e o povo foi vendo que o discurso era duro, e foi abandonando ele, e era milhares de pessoas, e quando ele foi falando a palavra, o povo foi abandonando, daqui a pouco ele olhou, estava só os 12, o que ele falou para os 12? Vocês também não querem ir junto com eles? Porque é isso que eu tenho para dar para vocês. E isso é a verdade. Só que ao mesmo tempo a verdade liberta, irmãos. Ela pode libertar as nossas mentes. E ela é poderosa para nos libertar da doutrina do Balaão e da doutrina dos nicolaítas. Amém? Veja, verso 16. Portanto, arrependa-te, se não venho contra ti sem demora. E veja, irmão, Estênio, nós ter um inimigo é uma coisa, né? Ter uma pessoa que não gosta de mim é uma coisa. Mas você imagina você ter Deus contra você. E é exatamente isso que o Senhor está falando. Arrepende-te, porque senão eu vou vir contra ti sem demora. E a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, um dos princípios da nossa reunião, irmãos, é o arrependimento. Constantemente, nós precisamos estar nos arrependendo das nossas debilidades. E se realmente a palavra de Deus fala aos nossos corações, diariamente nós estamos nos arrependendo. Sabe, você vai entender Paulo quando ele diz que esmurra o próprio corpo. Ele está se arrependendo. E nós precisamos ter esse sentimento, irmãos, de arrependimento. E sabe, irmãos, uma coisa muito difícil de se ver hoje em dia é uma pessoa que volta atrás de um erro que ela cometeu. Como é difícil. Sabe por quê? Porque o princípio de Jesus, às vezes, não está no nosso meio. Está o princípio do diabo. Qual é o princípio do diabo? O orgulho. Você vê pessoas se dizendo cristãs orgulhosas. Que coisa mais incompatível. Como que você vai ser um cristão orgulhoso se o princípio de Cristo é a humildade e o princípio do diabo é o orgulho? O diabo, ele é tão orgulhoso que ele não tem nem condições de se arrepender, irmãos, porque o orgulho é um princípio dele. Não deixe esse orgulho dominar você. A palavra diz, arrepende-te. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A terceira exortação está lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos e pratiquem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. A igreja de Tiatira, a palavra Tiatira quer dizer um sacrifício perfumado. Nós encaramos ela como a igreja católica, a grande meretriz. E ela se prostitui
continua se prostituindo e vai se prostituir até a volta do Senhor. Veja o que o Senhor diz no verso 21. Dê-lhe tempo para se arrepender. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Veja, irmãos, como nós precisamos encarar as coisas. Do mesmo modo, nós vemos que mesmo na era da Igreja Católica, muitos irmãos conservaram o que tinham de Deus e foram salvos. Não pense que todos os católicos estão condenados, porque não é isso que o capítulo 2 vai falar sobre a igreja de Tiatira. Talvez em casa você examine direito e você vai ver que lá ainda tem pessoas que vão se salvar. Mas veja, o Senhor está dizendo que essa igreja, Ele deu tempo para se arrepender, mas ela não quis se arrepender. Veja que interessante, irmão. Quanto tempo o Senhor tem nos dado para nós nos arrepender? Eu estou falando historicamente e ao mesmo tempo espiritualmente, quero que você me entenda, seguindo duas linhas sempre. Historicamente a Igreja Católica teve tempo de se arrepender. E o Senhor deu tempo, mas ela não quis se arrepender. E se você ler aqui no contexto da igreja de Tiatira, você vai ver que o Senhor vai vir contra eles. E até na vinda do Senhor eles vão continuar no erro. Então, irmãos, não tente converter um sistema. O sistema já foi criado pelo diabo. O sistema já é do diabo, irmão. Às vezes nós queremos mudar sistemas. O Senhor não muda sistemas, o Senhor muda corações. E quando o Senhor muda o nosso coração, nós saímos do sistema. Somos libertos do império das trevas. Porque o diabo, ele é o grande sistema. É aquele que gosta de sistematizar tudo. E nós precisamos ser livres desse império. Já somos livres, mas muitas vezes recebemos cargas dos nossos pais, cargas daquelas pessoas que andam conosco, cargas dos pregadores, das pessoas que se dizem apóstolos, mas não são. E não ouvimos a voz do Senhor. No verso 9 ele vai dizer novamente, verso 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E veja, a quarta exortação agora vem à igreja de Sardes. Você sabe o que quer dizer Sardes, Patrick? Quer dizer os remanescentes. É interessante que cada igreja dessa tem um significado. Se você pegar a palavra Sardes no grego, você vai ver que ela conota a palavra remanescente. E nós também podemos ver como o protestantismo. Porque o protestantismo é um remanescente da Igreja Católica. E se nós vermos historicamente como Jesus está colocando, nós vemos que andamos por Éfeso, andamos por Esmirna, andamos por Pérgamo, andamos por Tiatira, e agora nós temos um novo contexto. Agora estamos em Sardes, o protestantismo. E a palavra do Senhor diz assim, Apocalipse capítulo 3, verso 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheço as tuas obras. Veja, irmão, leia comigo, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Nossa, hoje nós vemos os irmãos protestantes, protestando mesmo, porque é um grande protesto, né? Realmente eles se acham o remanescente povo de Deus. E eles apontam o dedo para os católicos. Ele está católico, ele adora uma imagem. Tu vai para o inferno, você adora uma imagem de barro. Mas eles mesmos adoram uma imagem de carne. Adoram o pastor, adoram o evangelista, adoram pessoas, adoram o carro, adoram as coisas, a casa, o tênis, a camisa. Nós podemos adorar aquilo que nós quiser,
Isso é idolatria, você colocar alguém no lugar de Deus. E hoje o protestantismo protesta, é o grande protesto. Nós temos as nossas institutas, grandes mestres, uma grande teologia, toda sistematizada, uma coisa tão linda. E não estou querendo dizer que não vamos ter irmãos protestantes. Muitos irmãos nós vamos ter. Eu estou falando do sistema. Você entende? Porque em todas essas igrejas o Senhor tem os seus remanescentes. O Senhor tem os seus. Aqueles que lavaram e remiram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que se arrependeram. Mas nós temos os que não se arrependeram. E você vê que nessa grande jornada, o Senhor já tinha nos avisado de antemão. Mas hoje, Patrick, é fácil eu olhar, porque eu estou olhando daqui para trás. Então eu já estou vendo tudo que já se cumpriu, que as profecias do Senhor já se cumpriram, historicamente falando. Mas agora espiritualmente falando, será que realmente nós podemos ter nome de que vivemos e estamos mortos, irmãos? Não estamos olhando para o sol da justiça para despertarmos desse sono? Será que não foi por isso que Paulo falou lá em Efésios capítulo 5? Desperta, tu que dormes. Veja, levanta-te dentre os mortos, levanta daí. E Cristo te iluminará. Veja, capítulo 3, verso 2 de Apocalipse. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Quer dizer, muitos têm um pavio ainda que fumega, porque não tenho achado entregue íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Veja o que ele continua dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Veja, estes têm o Deus onipotente contra eles. Então veja, irmãos, que de alguma forma nós temos erro em todos os lugares. Em todos os lugares nós temos erro. Em toda a história da igreja nós temos esses erros. E como o Senhor foi cuidadoso, passeando no meio da história, nos iluminando com o seu brilho, nos iluminando com a sua luz, identificando com os seus olhos os nossos problemas, nos dando a sua palavra como remédio para redimir aquilo que precisa ser redimido. E muitas vezes nós não queremos mudar de vida. Lembra-te, pois, do que tem recebido. Será que nós temos sido aquele ouvinte de Tiago que ouve a palavra, mas entra pelo um ouvido, sai pelo outro e já não pratica? Domingo após domingo, terça após terça, nós temos ouvido a palavra de Deus, e quando nós saímos daqui parece que um botão vira, né? É como aquele carro que é álcool e gasolina. Aqui eu estou dando na gasolina, estou fervoroso. Quando eu saio daqui, taf, ligo o botão de frio. Já vira um mundano. Já saio falando palavrão. Cuidado, irmão. A igreja não é um lugar para você estar brincando desse modo. Aconselho-te ir brincar em outro lugar. Talvez se você quiser brincar assim, seria melhor você ir brincar em outro lugar, irmão. Porque a igreja não é um lugar de brincadeira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque realmente o cristianismo não é uma filosofia de vida. E quando o Senhor olha para as nossas obras e não acha elas íntegras,
Ele olha com um olho como chamas de fogo. E ele diz para você: olha, ser vigilante, acorda, lembra do que tu tem recebido. O pouco que não morreu ainda conserva o que tu tens, alimenta aquilo que tu tens do Senhor, porque senão o Senhor vai vir contra nós. E no verso 6 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois nós temos a igreja de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. Essa sim é o ápice da vida cristã. E depois nós vamos ler ela. Mas agora nós chegamos na quinta exortação, que é a exortação à igreja de Laodiceia. E quando você entra nessa exortação, você vê que essa carta é uma carta para a igreja. E realmente Laodiceia quer dizer a opinião dos leigos. Laos, povo, populacho, ou se você preferir, ignorantes, e Diceia, opinião. Então você tem a opinião dos ignorantes, traduzindo melhor para o português. E veja o que o Senhor diz, capítulo 3, verso 15. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Veja o que o Senhor está dizendo. Se você fosse frio, pregava a palavra para você, você se convertia, nascia de novo, e existia uma nova esperança. Mas como você é morno, você vai cair na mão do Deus vivo. E nós estamos na mão do Deus vivo. E o Senhor sabe como lidar conosco. Nós fomos livres do inferno, mas cuidado, leia a sua Bíblia com mais atenção. Você vai descobrir coisas que vai trazer temor ao seu coração. Amém? O Senhor diz assim: quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem quente, nem frio, estou a um ponto de vomitar-te da minha boca. Então você vê, o Senhor passeando no meio dos candeeiros, o Senhor que deu a sua vida pela igreja, o Senhor que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para que hoje nós pudéssemos ser o seu povo. E agora ele começa a identificar esses erros no meio da igreja. E a igreja chega num ponto de erro que o Senhor está a ponto de vomitar da sua boca. Veja a degradação do povo de Deus. E não pense que é a degradação do mundo, irmãos, porque isso aqui é uma carta para a igreja de Laodiceia. E se é igreja, é tirados para fora de. Logo, a igreja deveria ser um povo separado do mundo. Mas o diabo já casou ela com o mundo. Colocou a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. Colocou Jezebel, a grande prostituta. Colocou os inteirados, os remanescentes. Trouxe um orgulho exacerbado. E esse orgulho foi tão grande, que agora o Senhor está disposto a vomitar da sua boca. E veja como esse orgulho foi crescendo, irmão. Olha o que eles dizem: pois dizes, rico sou, e abastado, e não preciso de coisa alguma. Esses são os ignorantes. Talvez você estudou tanto a palavra de Deus que você se tornou um doutor. Você conhece a palavra de Deus, mas você pode ser um ignorante da palavra de Deus. Você pode cair aqui, irmão: rico sou, e não tenho necessidade de coisa alguma. Talvez o irmão vai falar, você: não, eu já escutei essa palavra. Eu já escutei isso, eu já estudei sobre aquilo. Você é aquele que sabe tudo. E como é feio uma pessoa que sabe tudo, né? Às vezes, quando você chega perto de uma pessoa que sabe tudo, até nós temos essa ânsia de vômito, né? Pensa: meu Deus, o irmão já sabe tudo. Vamos falar o quê para o irmão? E leve esse ensino para você: é muito feio quando você acha que sabe tudo. Porque aquele que pensa de si mesmo o que ele não é, engana-se a si mesmo.
E quando você acha que sabe tudo, a verdade de Deus não está em você. Porque se a verdade de Deus estiver em você, você vai reconhecer que você não sabe nada, que você não tem condições, que você não consegue sozinho, que você depende do Senhor e dos seus irmãos, e que você precisa da palavra de Deus para encontrar sabedoria. Nunca um irmão cheio de Deus vai dizer para você: eu já encontrei a sabedoria. Porque nós encontramos Cristo, a sabedoria de Deus. Mas nós mesmos estamos em completa absorção da sabedoria. Nós estamos numa escola, nós nunca vamos aprender a sabedoria. Você não vai ser um dominador da sabedoria. Porque a sabedoria é um homem que está sentado aos céus. A sabedoria é Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Conforme 1 Coríntios, capítulo 1, 30. Ele é a sabedoria. Então você nunca vai absorver toda a sabedoria. Você vai estar em constante aprendizado. E uma pessoa que está em constante aprendizado, ela está sempre apta a aprender. Lembre-se, mesmo que você possa estar crescendo no Senhor, você precisa estar apto a aprender. Porque foi assim que o Senhor se demonstrou para nós. Porque nós podemos estar, irmãos, muito próximo disso aqui, ó. Porque dizes: rico sou e não preciso de coisa alguma. E veja o que o Senhor Jesus diz: mas tu nem sabes que tu és um infeliz. Isso é o Senhor dizendo para a igreja. E veja as verdades bíblicas. Você pode ser um crente infeliz. E ele continua dizendo: sim, miserável, pobre, cego e nu. Talvez quando eu falei infeliz você se assustou. E a palavra continua: sim, irmão, infeliz mesmo. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição dessa igreja, que acha que é dona da verdade, que acha que sabe todos os preceitos de Deus, que olha para o erro dos irmãos e subjuga os irmãos, não com caridade, não com amor no coração, mas subjuga os outros. Olha, esses lá fazem isso, esses lá fazem aquilo, esses lá adoram Maria, esses aqui adoram o pastor, esses aqui adoram isso, esses aqui adoram aquilo, esses aqui guardam o sábado, esses aqui batizam com Coca-Cola. Quando nós falamos assim, precisamos falar com temor e tremor no coração, porque senão nós podemos estar caindo nesse erro dos irmãos de Laodiceia, porque são irmãos, porque é a igreja. Você consegue entender, irmãos? E ela acha que é rica, mas ela é pobre. Ela acha que é feliz, mas o Senhor diz: não, és um infeliz. Ela acha que é cheia das coisas, e o Senhor diz: não, tu és um miserável. Ela acha que tem visão espiritual, e o Senhor diz: tu és cego. Ela acha que está adornada com uma veste branca, e ela diz: não, tu está nu. O teu pecado está patente aos meus olhos, não adianta você se esconder. Você está nu. E o Senhor continua dizendo: aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para que enriqueça. Então o Senhor, ao mesmo tempo que está demonstrando o pecado, Ele está dizendo: eu estou, Patrick, com o teu remédio aqui, irmão. Eu estou com o que tu precisa aqui. Está tudo aqui na minha mão. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que enriqueças, porque tu és pobre. Vestiduras brancas para te vestires, porque tu estás nu. Colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, porque tu és um cego. E veja o amor do Senhor no verso 19, ele vai dizer assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso. E mais uma vez, arrepende-te. E veja o que o Senhor diz aqui. Uma carta para a igreja, uma carta
para o último estágio da igreja, para essa igreja que hoje nós somos contemporâneos, essa igreja que é cheia de dinheiro, mas é sem dinheiro nenhum. Essa igreja que se veste das melhores roupas, mas infelizmente ela está nu perante o Senhor. Esses que dizem que têm as maiores visões, que são grandes líderes, que têm visão espiritual, o Senhor diz, não, vocês estão cegos. O Senhor diz assim, eu repreendo e disciplino todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende. E o Senhor continua dizendo, eis que estou à porta e bato. Veja, irmão, isso não é um versículo para você pregar por um ímpio. Chega, opa, você quer aceitar Jesus? Ele está à porta e bate, ó, a porta do teu coração. É lindo, né, Felipe? É uma pregação linda. O Senhor está à porta do teu coração e bate. Se você aceitar, Ele vai entrar no teu coração e daí você nasce de novo e tal. Não. É lindo, mas é totalmente fora das Escrituras. Esse versículo aqui é usado para a igreja, porque a carta é para a igreja, nascidos de novo. Entende? A igreja é o povo de Deus. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. A igreja não são os ímpios. A igreja é o povo de Deus. E agora o Senhor está escrevendo uma carta para a sua igreja, a última era da igreja. E nessa carta ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém aí de dentro, veja, irmãos, quantas vezes eu repeti essa frase para você? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E veja o que o Senhor diz aqui, se alguém ouvir a minha voz, será que nós podemos ouvir a voz do Senhor hoje? Ou será que nós vamos continuar surdos? O Senhor está aqui. Ele está à porta e bate, irmão. Quantos domingos o Senhor está batendo para chamar a nossa atenção? Domingo após domingo, as misericórdias do Senhor vão se renovando nas nossas vidas, e nós vamos escutando a batida, e muitas vezes nós não estamos dando ouvidos para a palavra de Deus. E ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Quem tem ouvidos? Quem aqui tem ouvido, irmão? Acho que todo mundo tem ouvido aqui, né? Então são para todos. Entendeu, irmão? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos abrir na carta de Filadélfia, para terminar, irmãos. Capítulo 3, verso 7 de Apocalipse. Veja o que o Senhor diz a essa igreja. Sabe o que é essa igreja aqui, irmãos? São irmãos que escutaram a voz do Senhor, desde lá de Éfeso, que voltaram ao primeiro amor, que abandonaram a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, que não se prostituíram com Jezebel, que não se acharam, não caíram num erro grotesco do orgulho, da vaidade de Sardes, que não se contaminaram de uma certa forma. Esses que escutaram a voz, eis que estou à porta e bato. Esses são esses irmãos. Historicamente, foi um grupo de irmãos, mas espiritualmente são esses irmãos. Capítulo 3, verso 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta
a qual ninguém pode fechar. Glória a Deus. Que tens pouca força. Nossa, irmão, nós estamos acostumados com ministérios de muita força. Mas parece-me que as coisas espirituais não são assim coisas de uma grande, um grande movimento. Ainda que o Senhor pode fazer. Mas aqui ele diz, sei que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que fareis que alguns que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se proclamam judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar aos teus pés, para conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falhei coluna e santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Antigamente nós fazíamos uma brincadeirinha com as crianças, nós escutava toque, toque, toque. Quem é? É Jesus. Não é, irmão? Escuta o toque, toque. Quem é? É Jesus, irmão. É Jesus. Que nós possamos ter discernimento para escutar a voz do Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelas tuas misericórdias, Senhor. Realmente entendemos que vivemos em tempos penosos, Senhor. Tempos, Senhor, que o trono de Satanás se aproxima e muitas vezes, Senhor, nós temos nos enganado com as coisas desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a percebermos onde caímos, para que possamos voltar ao primeiro amor, Senhor. Nos livra, Senhor, de sustentar a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, Senhor. Nos livra, Senhor. Não queremos ser adúlteros, Senhor, como a grande prostituta. Não queremos cair na doutrina que tinha, Senhor, em Tiatira. Não, Senhor. Também não queremos ser soberbos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos um coração como os irmãos de Filadélfia, Senhor. Amor fraternal, que quer dizer amor fraternal. Nos livra, Senhor, de acharmos alguma coisa de nós mesmos que não somos, Senhor. Nos livra, Senhor, de cair nesses erros grotescos de Laodiceia, Senhor, de acharmos que temos, que somos ricos. Ó, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Se realmente hoje estamos diante de Ti, Senhor, pobres, cegos, miseráveis e nus, nós queremos realmente, Senhor, comprar, Senhor, esse ouro refinado pelo fogo, Senhor. Queremos, Senhor, realmente ter vestes brancas, para que não apareça diante de Ti a nossa nudez, a nudez do pecado, Senhor. Queremos realmente, Senhor, adquirir esse colírio, Senhor, para pingar nos nossos olhos, para que toda a escama do pecado possa cair, Senhor, para que nós possamos contemplar o sol da justiça, Senhor, te contemplar, Senhor, da maneira que o Senhor é, Senhor. Queremos realmente, Senhor, escutar o Senhor à porta. Queremos cear contigo, Senhor. Queremos ter aquilo que o Senhor tem para nos prover, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor. Não nos torne incapazes, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos arrepender, Senhor. Só o Teu Espírito Santo, Senhor, pode produzir em nós esse arrependimento, Senhor. Nós não conseguimos, mas através da Tua palavra nós conseguimos, Senhor. E a Tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor.
Que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor possa conceder para nós, Senhor, essa dádiva de podermos nos arrepender de todos os nossos pecados, Senhor. Tira do nosso coração o orgulho, a vaidade, Senhor. Produz em nós, Senhor, um espírito manso, Senhor. Um espírito reto, um coração puro, Senhor. Para que possamos, diante de Ti, nos aquebrantar, Senhor. Porque nós entendemos que um coração aquebrantado, o Senhor não despreza, Senhor. Nos livra de toda a vaidade, Senhor. De toda a cora, de todos esses erros, Senhor. Nós aprendemos com a história tudo aquilo que a igreja passou, Senhor. Nos livra, Senhor, de tropeçar. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade habite